Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar a nossa lição número 4, a partir da página 69, ok? Então vamos conosco. Lição número 4, se puder apagar o daqui da frente, acho que fica melhor para enxergar, ok? Então nós vamos para a aula número 8, mas é a segunda parte da lição B. Precisava de mais microfone aqui para mim, porque tá ruim. Vamos começar, irmãos, lendo juntos esse texto inicial da nossa lição. Então, o nome da lição é O Caminho do Homem e o Caminho de Deus. Melhorou. Vamos juntos ler esse texto de 2 Coríntios 3, 5 e 6. Vamos lá? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que nós estamos examinando, na verdade, na lição número 3 e depois na lição número 4, agora completando, é a diferença, uma vez que alguém se encontrou com Cristo como seu Senhor e Salvador, na diferença do caminho com Deus e o caminho do homem, ou seja, o caminho natural das suas próprias escolhas, a parte de Deus. Na semana passada nós paramos no ponto 3, mas o meu slide aqui, por isso eu não vou passar, está a partir do 4, então você precisa acompanhar essa parte aí mesmo na sua apostila, ok? Então, o ponto 3 diz o seguinte: a imagem de Deus no homem foi distorcida pelo pecado, ou seja, pelos efeitos da queda do homem. Letra A inclinação natural de qualquer ser humano é para o pecado. Eclesiastes 7:20. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. É o texto que depois Paulo vai recitar, né, vai usar como base em Romanos capítulo 3. Dentro ainda dessa letra A, número 1, o homem, a inclinação dele é para o pecado, embora o homem seja capaz de diferenciar entre o bem e o mal. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então não é, meus irmãos, que antes da queda, Adão e Eva não tinham condição de saber que comer da árvore era mal e não comer era o bem. Não é isso que o texto está dizendo. A capacidade, se isso é uma capacidade, né? Eu acho que a gente era melhor dizer a incapacidade, porque é uma capacidade negativa, que eu quero dizer, que o homem tem depois do pecado, e eu e você temos hoje também, de maquinar o mal, certo? Então o mal não está ali, ele não existe, mas hoje eu tenho condição de criar este mal, de conceber, de pensar nele, sem que ele exista antes. No caso de Adão e Eva, houve um elemento externo. A serpente, Satanás, não o fez pecar, mas ela foi, ou ele, dependendo se está se referindo a serpente ou a Satanás, ele foi um catalisador do pecado de Adão e Eva, ok? Então é uma mecânica diferente daquela do pecado hoje em dia. Nós não precisamos de nenhuma ajudinha, apesar que Satanás é bem camarada nessa parte também, né? Mas nós não precisamos de nenhuma ajudinha dele, porque nós somos capazes de gerar o mal da nossa própria natureza hoje em dia. Número 2, capacitado por Deus para dominar sobre a terra. Salmo 8, 6-8. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ok. Número 3, criado pouco menor do que os seres celestiais. É o mesmo salmo, só que um pouquinho antes. 4 e 5. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, ou do que Deus e o coroaste de glória e de honra. E finalmente, nós fomos feitos à semelhança de Deus. Tiago 3:9.
Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, resumindo, irmãos, a nossa inclinação, a inclinação natural do homem é para o pecado, mas todas essas coisas continuam sendo verdade. Letra B. A imagem de Deus em você não pode ser vista em sua perfeição isenta de pecado, como era vista em Adão, pois você carrega também a imagem de Adão, distorcida após a queda. 1 Coríntios 15, 47 e 50. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, temos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então nós estamos, irmãos, nesse entrecaminho, né? Nessa situação intermediária entre o nosso estado original, nosso estado anterior, o estado sem Deus e sem salvação, certo? Completamente ligado apenas a Adão. Aí nos convertemos e nós já experimentamos da natureza divina. Nós já experimentamos daquilo, em parte, daquilo que um dia seremos totalmente. Mas o que a letra B está dizendo é que nós estamos neste meio caminho, em que experimentamos da natureza do nosso Deus, do novo nascimento, da presença do Espírito Santo. Tudo isso é uma maravilha, mas infelizmente ainda tem, né, o filhinho de Adão lá dentro, certo? E isso é a nossa luta, que Paulo vai chamar da luta contra a carne, Romanos capítulo 7. Então esse estado intermediário, o livro está preparando, irmãos, se você está entendendo, porque ele é bem diluído em fazer isso, como que é o estado do homem sem Deus e como que ele nunca conseguirá vencer a luta contra o pecado. Como que você necessita do novo nascimento, ou do homem necessita do novo nascimento. Então agora, meus irmãos, ele está continuando preparando o palco para mostrar que hoje, ainda que já no novo nascimento, nós precisamos passar pela transformação bíblica, é o que ele vai começar a falar na semana que vem. Então ele está indo bem devagar, certo? Ele está tipo grama crescendo, né? Se prestar atenção, você desiste, e se não prestar atenção com você, ela já está dessa altura, você tem que cortar de novo. Então ele vai devagar mostrando os passos da evolução da nossa vida espiritual. Letra C. Você foi assombrosa e maravilhosamente criado por Deus no ventre materno, conhecido Salmo 139. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Lê o 16 logo, que é o próximo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Muito bem. Então, antes do seu nascimento, Deus ordenou o número de dias da sua vida. E ele continuou na expectativa da sua resposta à verdade, conforme revelada no Senhor Jesus Cristo. Então, em outras palavras, ele está apenas resumindo, irmãos, que ele nos acompanha desde antes do nosso nascimento, é claro, né? E ele vai acompanhando a nossa vida até o dia em que nós nos encontremos com Cristo como Senhor e Salvador. Agora, seguindo em frente, irmãos, próxima página, nós vamos para o ponto 4, agora sim. Nós estamos falando sobre o ponto de vista bíblico sobre o eu, e o ponto 4 lê: somente Deus pode capacitar uma pessoa para readquirir a perfeita imagem divina, restauração após a queda do homem. Viu como ele está caminhando? Certo? Já nos convertemos, maravilha. Agora, como eu falei, acho que, não sei, na aula 2, 3, seria ótimo, irmãos, que após a nossa conversão, nós, estivéssemos prontinhos, né? Completamente santificados, né? Tudo em dia, tudo maravilhoso, mas nós sabemos que não é assim. Há pessoas que são transformadas em áreas específicas da sua vida imediatamente. Eu citei, por exemplo, alguém que era viciado em drogas, na sua conversão foi liberto de maneira sobrenatural, miraculosa, e nunca mais conseguiu botar uma droga na boca. Eu me lembro, não necessariamente de droga, de um irmão da nossa igreja que se converteu, quando chegou em casa, pelo hábito, tomou seu cafezinho e foi fumar o seu cigarro. Quando ele botou na sua boca, ele vomitou. Ele nunca mais conseguiu botar um cigarro na boca. Por outro lado, eu tenho outro exemplo na mesma igreja onde eu cresci, em que a pessoa lutou durante um ano inteiro para se libertar do seu vício.
Então, meus irmãos, cada pessoa é diferente da outra. Eu estou mencionando a questão de vício, mas isso aí é uma coisa meio, né? 1 ou 2 viciados numa população de sei lá quantos mil. O pecado, nós todos lidamos, certo? Você tinha aquele hábito horrível, pior do que o bafo do cigarro. A gente presta tanta atenção em cigarro, né, em bebida, mas tem hábitos, irmãos, que são muito piores do que um vício, né, de álcool, de tabaco, de qualquer coisa. Então, tinha aquela pessoa que tinha aquele vício de comportamento, vício de personalidade, de caráter. E aí, durante um tempão, ele vem lutando com isso. Ele percebe que ele faz quase que no automático. E aquilo vai ser, meus irmãos, o processo de santificação da vida daquela pessoa em particular. Ok? Letra A. O Senhor Jesus Cristo é plenamente divino e veio ao mundo à imagem do Deus invisível. Vamos ler 2 textos, João 1 e 18, depois 2 Coríntios 4:4. No princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. 2 Coríntios. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ok. Então, coroado da glória e da honra de Deus, na ressurreição por causa do sofrimento da morte, ele é o fulgor da glória de Deus e a representação exata da natureza de Deus. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque lá na letra, no número 4, mais em cima, está dizendo que nós estamos sendo restaurados à imagem desta pessoa, do Senhor Jesus. Certo? Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, vamos entender, irmãos, aqui a letra A, para nós seguirmos em frente. O grande problema de muita igreja evangélica e de muito evangélico é que ele ou ela se converte, né? Ou entra para a igreja, né? Muita gente nem se converte, só entra para a igreja. E o que acontece? Ele começa paulatinamente a ser moldado a uma cultura, em lugar de ser transformado em uma pessoa. E são coisas muito diferentes. Então, com pouco tempo, ele já está dando a paz do Senhor, irmão. Ou graça e paz, ou paz de Cristo. Pouco importa. Ele pega o caguete do grupo que ele está inserido. Certo? Estava assistindo um filme ontem, uma prostituta entrou na igreja, estava de mini vestido, né, de leg, de mini vestido. Passado algumas cenas, graças a Deus, ela já estava para mim de calça. Para mim, tanto quanto apertada ainda, mas estamos no processo. Não fez Tito 2? Bem, brincadeira. Meu ponto, irmãos, é que ela estava mudando no filme, certo? Mas eu fiquei pensando, será que o pessoal está preocupado em que ela mude no coração? Mudar roupa é fácil. É só ter um pouquinho de samancol que não dá para ir de mini vestido na igreja. Não dá para ir de mini vestido em lugar nenhum. Mas o ponto é que é isso que é transformação? É só isso? É só mudar a roupa? É só mudar, a maquiagem estava muito carregada, afinal de contas ela era uma prostituta, agora está com a maquiagem mais leve, a irmã está sendo transformada, será? Então, caguete, hábito externo, nem sempre significa transformação interna. Então, meus irmãos, o objetivo de Deus é que nós sejamos a imagem de Cristo. Lá em Romanos 8, quando você vê que tudo contribui, tudo coopera, tudo trabalha, a versão varia, para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Este bem, se você seguir o texto, você vai descobrir que este bem é que você seja semelhante a Cristo. É por isso que você, pastor, mas Deus falou que ia ser tudo para o meu bem, mas estou sofrendo. Porque no plano de Deus ele entendeu que o remédio para o seu pecado, o remédio para o seu problema de personalidade, a sua fé fraca ou o que quer que seja, nesse caso era o sofrimento. Nesse caso era passar por uma tribulação e ser tratado por Deus. Então realmente tudo coopera, né? A festa de aniversário e o luto, o aumento de salário e a doença, tudo coopera para que Cristo seja formado em mim e em você, ok? Continuando, irmãos, letra B.
Mediante o novo nascimento espiritual, você passa a ser participante da natureza divina de Deus. João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E 2 de Pedro 1,4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. E com tudo isso, nós somos uma nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5,17. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Muito bem, meus irmãos, assim nós somos, e eu estou para cá de atrasado em passar o negócio, me desculpe. Pronto. E assim, o seu corpo se torna templo do Espírito Santo, ok? Que habita em você. Tem uma série de textos aí, são textos conhecidos, nós não vamos lê-los, mas é importante, irmãos, entender também que a ideia de templo no Antigo Testamento é muito mais uma ideia coletiva do que individual, certo? Paulo sempre usa no plural, vocês são, ou vós sois, tanto faz, templo do Espírito Santo, que é a ideia, meus irmãos, do corpo de Cristo, ou da igreja do Senhor, em coletividade aí. Número 2, como nova criatura em Cristo, aliás, ainda estamos no número 1, como nova criatura em Cristo, a velha natureza corrompida foi crucificada com Cristo. E o velho eu foi despojado, dando lugar ao novo eu, criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Série de texto aí, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Efésios 4:22, depois 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você está agora apto para ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Lembra do bem que eu acabei de falar? Olha o Romanos 8:29 que eu citei. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O bem está no versículo 28, certo? Qual é o bem? Sermos conformes à imagem do seu Filho. É mais uma prova, meus irmãos. Essa semana, 2 semanas, nossas turmas do CFM, nosso curso de formação ministerial, estão trabalhando 2 matérias muito próximas. A turma nova fez estudo bíblico indutivo. E a mais antiga vai fazer agora hermenêutica. Isso aqui é uma prova de que, pela falta de interpretação bíblica, o pessoal prega cada coisa. O texto, se você segue, ele se auto-explica. Porque a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. E aí você pega um versículo isolado e o camarada prega 3 horas, quem dera, né? Em Romanos 8:28, mas não prega o texto. Não prega o que está dizendo o texto. Então ele vai falar de tudo quanto é coisa e tal, né? Menos o mais importante. O objetivo de Deus, este bem aí, é que o meu caráter seja questionado, confrontado, transformado. Muita coisa na sua vida por uma boa criação, de repente você teve um pai e uma mãe com vergonha na cara, que fez uma boa pessoa. É verdade, muita coisa você já chegou na vida cristã, trabalhado na sua vida, né? Ninguém se converte um Neandertal, né? Um homem das cavernas. Mas, ainda assim, há muitas coisas na nossa vida que precisam ser trabalhadas. E são essas coisas, meus irmãos, que nos diferem, principalmente, da pessoa do nosso Senhor. Ainda como nova criatura em Cristo, irmãos, você deve se despojar das práticas pecaminosas da velha natureza e se revestir das características da nova natureza, à semelhança de Cristo. A diferença do ponto 1, meus irmãos, é que nós já fomos revestidos de Cristo. Esse texto de Efésios capítulo 4, irmãos, não é algo que você busca, mas algo que já acontece com você. Porém, no número 2, ele está falando agora de um processo de santificação. É o seu lado da quadra. É onde você contribui, certo? Na sua obra de santificação, com a mortificação da carne, na negação do eu e assim por diante, a gente vai ver mais para frente. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo veio em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Romanos 6:12 e 13.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. E 17 e 18. Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então vamos lá, irmãos, olha só. Lembra daqueles textos, especialmente Apocalipse, que você tem lá, em que fala, então os adúlteros, os mentirosos, os vascaínos não entrarão no... Não tem vascaíno não. Vai entrar, irmão, fica tranquilo. Entendeu? Não entrarão no reino do céu. Aí o pessoal diz assim, tá vendo só? Fulano adulterou lá em 1815, então ele não vai para o céu. Qual o problema, irmãos, da interpretação desses textos? Primeiro é a categorização de pecado. Um pecado é pior que o outro, quando não é. O texto está falando, irmãos, número 1, de estilo de pecado que não foi ainda perdoado. O estilo de vida, desculpe, de pecado que ainda não foi perdoado. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o quê? Este é o procedimento padrão de quem não conhece a Cristo. Ele não se incomoda com o pecado, a não ser que alguma coisa aconteça socialmente que o impeça. Caso contrário, ele vai seguir a sua natureza pecaminosa e vai continuar assim. A pessoa sem Cristo, por exemplo, abandona o adultério, sim, de repente ele se vê no risco de perder a sua família, pesa, né, altos e baixos, e diz assim, não, é melhor eu mudar de vida e não perder a minha família. Acontece. Ou ele está roubando e vão me descobrir, né? Fizeram aí uma delação premiada e vão me descobrir, vou parar de roubar. Então ele parou de roubar não porque ele se arrependeu, mas porque ele está com medo de ser pego. Isso não tem nada a ver com transformação de vida. Assim, meus irmãos, o padrão de vida que a gente vê naqueles textos, ele é colocado lá para o quê? Para que eu, que já passei por Efésios capítulo 4, estou sendo exortado nos textos do número 2, agora, eu não siga aquele velho padrão das pessoas que não conhecem a Cristo, como eu não conhecia antes, e eu volte a fazer aquilo que não é da minha natureza mais hoje. Para usar uma expressão popular hoje, aquilo não mais me pertence. Aquilo não tem mais a ver com a cultura do reino, onde eu estou inserida. Então é como se eu voltasse a fazer as coisas de uma natureza, de uma cidadania, né, que não são mais minhas. Eu já não pertenço mais a nada daquilo. Como é que eu posso andar dessa maneira? Em outro texto, Paulo vai dizer, alguns foram vocês. Vocês andavam assim, mas andam de outra maneira hoje. Agora, aqui e acolá, meus irmãos, o cristão aparece com o sotaque daquela vida, né? Não é verdade? Sotaque entre aspas. Ele aparece com um traço cultural daquela vida. E aí que a gente já conhece qual é o caminho do arrependimento, da mudança, do retorno para o nosso Deus. Ok? Só para explicar melhor esse ponto 2. Seguindo agora, meus irmãos, desculpe. À medida que ocorre uma renovação da sua mente, o versículo conhecido de Romanos 12:2. Leia, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está, meus irmãos, o que eu vivo insistindo. Evento bonitinho em igreja não produz isso aqui. Cursinho enlatado, certo, que geralmente tem muito mais psicologia e sociologia do que Bíblia, não produz isso aqui. A transformação da sua mente é o contato maciço com a palavra, constante com a palavra. E a confrontação que vem revelar a verdade da minha vida. E aí, semana após semana, dia após dia, eu vou tratando a minha vida no altar de Deus. Não isso aqui não é o altar, não. Até essa semana eu publiquei sobre isso. Essa mania de igreja evangélica de transformar tudo com linguagem do Antigo Testamento, né? Isso aqui é só uma plataforma que tem um pedaço de madeira em cima para a gente pregar, né, para o povo. O altar, meus irmãos, o máximo pode pensar é uma coisa figurativa, que é a sua própria consagração ao Senhor. Ok? E assim, meus irmãos, essa transformação vai ocorrendo
à medida que a palavra vai confrontando e revelando as mudanças necessárias na nossa vida. Para seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo. Você deve ser um servo à semelhança do Senhor Jesus. A gente vai pular esses textos, irmãos, porque são todos conhecidos. Letra B, agradar a Deus em todas as coisas, andando de modo digno do Senhor, e dar glória a Deus em tudo quanto você faz, seguindo o exemplo de Jesus. Em outras palavras, a nossa transformação é imitando ao nosso Senhor, ok? Aí nós temos umas dicas de revisão. Consulte todas essas partes de lições que nós já vimos para reforçar esse ponto número 4. Seguindo adiante, irmãos, ponto 5. Você pode ser mais que vencedor em Cristo, morrendo para o eu, vivendo em vitória após a queda do homem. Um pirulito para quem achar o erro nessa frase. Pastor, a apostila tem erros? Claro, não é Bíblia? Oi? Pode. Quem falou? Não, irmãos. Com todo respeito aos queridos irmãos que fizeram a apostila, Romanos 8 não fala que ser vencedor é algum tipo de patamar que você vai alcançar, ser mais do que vencedor. E diz que você já é mais do que vencedor. Então, eu corrigiria no sentido de que você pode ser vencedor em Cristo para distanciar da expressão de Romanos 8. Irmãos, estão entendendo o que eu estou explicando? Você não vai alcançar nenhum patamar de mais que vencedor. Isso foi feito por você. Cristo lhe pegou e já colocou com ele lá no pódio, em primeiro lugar. Tá? Você não fez absolutamente nada. Leia Romanos 8. Você vai perceber que ele faz tudo por você. O ponto 5 dá a impressão de que você está fazendo alguma coisa para chegar até esse patamar. E não é assim que acontece. Ok? Então, só fazendo uma correção aí. Talvez eu lhe diria, você já é mais que vencedor e deve morrer para o eu. Talvez você pudesse colocar dessa maneira, ok? Talvez possa circular esse pode aí, botar um ponto de interrogação na sua apostila para não esquecer quando for revisitar, que tem que fazer uma ressalva aí. Letra A. Deus o capacita pela sua graça para que você possa dar glória a Ele, exaltá-lo em vez de exaltar a si mesmo. O exemplo que você deve seguir para dar glória a Deus e negar a si mesmo é Jesus, que não buscou a sua própria glória. Jesus viveu para fazer a vontade do Pai, como servo que aprendeu a obediência por meio do sofrimento e permaneceu obediente até a morte. Irmãos, a gente realmente não vai ter condição de ler. Eu tenho vários textos assinalados aqui, mas temos um longo caminho pela frente. Mas todas essas noções, os textos estão aí, eu acredito que você estudou em casa, elas são noções que já vimos em outras aulas sobre a própria pessoa do Senhor Jesus, ok? Número 1, o erro do caminho do homem com respeito ao valor pessoal. Então agora, irmão, nós vamos ver 8, se eu não me engano, erros do caminho do homem. Qual é o título da nossa lição? Caminho do homem e o caminho de Deus, certo? E o primeiro erro do caminho do homem é a respeito do seu valor pessoal, certo? E aí, a inódia evangélica já não ajuda, né? Porque nós cantamos o quê? Você tem valor, Espírito Santo, né? Você vai para a igreja para as pessoas apontarem para você e dizer que você tem valor. É claro que você tem algum valor. Nem que fosse morto, seu corpo podia ser cobrado, ser doado, enfim. Não, mas esse não é o ponto. A questão, meus irmãos, é que quando nós olhamos do ponto de vista de Deus para nós, certo? Nosso valor é ínfimo. E não é exatamente isso que precisamos ser reafirmado na nossa mente. Então vamos lá. Embora você possua maior valor que as formas inferiores da criação de Deus, então se você queria sair daqui com a palavra motivacional, você é mais valioso que a samambaia, tá bom? Tá bom? Não. Você é mais valioso que um antílope, viu? Fica tranquilo, tá? Já está feliz? E seja conhecido intimamente por ele, você ainda merece a morte devido à sua pecaminosidade inerente. Então, o que adianta? Você é valoroso, valioso, etc., mas ainda sofrerá as consequências do pecado a despeito de tudo isso. Mateus 6, 26. Observem as aves do céu,
Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, diante das formas inferiores de vida, realmente nós somos mais valiosos. 10:30 de Mateus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. A sua adoção na família de Deus deve provocar em você louvor e gratidão a Ele pela glória da sua graça. Tá? É errado de sua parte pensar que você é de alguma forma digno do favor imerecido de Deus. Irmãos, eu sei que a gente já sabe disso, mas você percebe a necessidade de reafirmarmos, de relembrarmos que graça que você na sua mente coloca 0,1 de merecimento, deixa de ser graça? Né? Deixa de ser graça. Se você participa de alguma maneira. Então, eu entendi, eu sou um miserável pecador. Mas assim, Deus viu que eu era uma boa pessoa. Não, Ele não viu nada disso. Ele nos escolhe, Ele nos elege, Ele faz tudo que faz na nossa vida, apesar de nós. Há pessoas, aos olhos humanos, boníssimas, que passarão a vida sem Deus, sem salvação, e morrerão e irão para o inferno. Há pessoas que são como o ladrão na cruz, que nunca fizeram nada que prestasse, e na última hora, na prorrogação do segundo tempo, né? Acho que se você está pendurado na cruz, já está na prorrogação. Na prorrogação do segundo tempo, já está para perder por morte súbita, literalmente, você é salvo. E aí você vai dizer que tem mérito nessa história? Aonde? Nenhum, absolutamente nenhum, ok? Pastor, eu tenho dificuldade com isso. Não tem problema. Lá em Romanos, Paulo diz para você discutir com o oleiro, tá? Você é barro, aí não está gostando da história, você vai e discute com o oleiro. Fala assim, eu não gostei dessa história aí, não gostei da forma como foi feita. Tá? Já falei que vai ter um balcão no céu só para suas reclamações. Então, meus irmãos, essa é a questão do valor pessoal. Número 2, o erro do caminho do homem com respeito à segurança pessoal. Até mesmo o povo de Deus pode erradamente ver a si mesmo como fonte das bênçãos materiais concedidas na realidade por Deus. O orgulho, depender de si mesmo e das suas posses, em vez de depender de Deus, conduzirá à queda. Já que você não pode dar frutos sem Jesus, você deve viver na dependência total daquele que é o poder e a sabedoria de Deus. Nós não vamos ler Romanos 8, irmãos, mas eu acredito que você leu em casa, e é um texto muito interessante, porque muito tempo antes deles sequer pisarem na terra de Canaã, Deus avisa ao povo: quando vocês entrarem na terra e habitarem em casas que vocês não construíram e colherem vinhas que vocês não plantaram, certo? Lembra desse texto? Não diga, a força do meu braço me alcançou essas riquezas. Antes diga, o Senhor é que me dá força para alcançar essas riquezas. Por quê, irmãos? Porque ser rico era parte, ser próspero. Acho que rico é uma palavra meio relativa, né? O que é rico? Comparar Bill Gates com o Amoedo é um pobretão, né? Então, o que é rico hoje em dia? Mas ser próspero era parte da aliança mosaica, ok? Deu para entender? Você não é judeu, você não está no Antigo Testamento, então pode tirar o cavalinho da chuva. Mas para eles era parte da aliança com eles. Então Deus já avisa: não deixe a prosperidade com a qual eu vou lhes abençoar subir a cabeça. Foi só o que eles fizeram. O aviso, quem avisa amigo é, mas não adiantou nada, porque eles fizeram exatamente isso. Eles acharam que tinham conquistado por sua própria força, aí você está acompanhando o juízo e já dá para ter uma ideia do desastre que isso se traduziu, né? Muito bem. Então, meus irmãos, a nossa segurança precisa estar no nosso Deus. Inclusive, ele cita João 15,5, que está no encosto da sua cadeira, né? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. 3. O erro do homem com respeito ao amor próprio. Então, nós já vimos valor pessoal, segurança pessoal e agora valor ao amor próprio. Você deve amar a Deus. Mas em lugar algum da Bíblia está escrito que você deve amar a si mesmo. Já parou para pensar nisso? Né? Amem-se a si mesmo. Não tem esse versículo na Bíblia. Por quê? Tal ordem seria desnecessária, visto que você já ama a si mesmo. Na verdade, Deus ordena que você ame aos outros, assim como você já ama a si mesmo. Note que uma das características egocêntricas daqueles que rejeitam a fé
nos últimos dias é o amor próprio. Então, meus irmãos, eu achei isso interessante, porque é óbvio, né? Mas a gente não precisa que ninguém nos ajude a nos amar. Ah, pastor, e a pessoa que tira a sua própria vida? Você entendeu errado. O suicida, ele faz isso porque ele ama a si mais do que ama as outras pessoas. Ele não leva em consideração os amigos, os parentes. Por exemplo, um suicida que se joga do 15º andar, ele está preocupado com a segurança das pessoas lá embaixo? Não. Ele ama a si mais do que aquelas pessoas. Pastor, tirar a sua vida é um jeito meio estranho de mostrar amor. Meus irmãos, o amor, muitas vezes, ele é egoísta. O amor próprio. Ele age em sua própria satisfação. Eu quero fugir dessa dor, e aí você tem N motivos porque uma pessoa tira a sua própria vida, né? Quero fugir dessa tristeza e tudo mais, eu vou acabar com isso, pouco importa o efeito que terá na vida dos outros. Certo? Então você não precisa de nenhuma ajudinha para amar a si mesmo. Número 4. O erro do caminho do homem com respeito à autoafirmação. Por meio de Jesus Cristo, você é mais que vencedor em cada situação da vida. Agora sim, você já é mais do que vencedor. E o Senhor lhe deu um espírito, um espírito de timidez, de temor, mas de amor, poder, amor e disciplina. Segundo a Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Todavia, as Escrituras nunca ordenam que você afirme a si mesmo. Elas ordenam que você confie inteiramente no plano de Deus para a sua vida, ministrando aos outros como servo e considerando os outros superiores a si mesmo. Então preste atenção, meus irmãos. Filipenses 4,19. Lê para a gente, por favor. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui há necessidade de nós entendermos, irmãos, que essa autoafirmação, que poderia ser traduzida como essa segurança pessoal, ou autossegurança, ela pode ser bem fundamentada ou mal fundamentada. Vamos começar pelo mal. Ela é mal fundamentada quando ela é baseada, nós já vimos aqui, na minha própria capacidade, nos meus bens, né? Porque eu sou um cara virado, porque eu sou safo e tal, eu jogo nas 11, eu sou o cara. Então eu sou uma pessoa muito segura. Essa é a forma ruim. E tem crente que é assim. É por isso que está no nosso texto. Qual é a parte correta? O texto de Filipenses 4,19 nos aponta que o nosso Deus suprirá as nossas necessidades. É a fé, a confiança, a segurança de que eu estou andando debaixo da proteção, da direção do meu Deus. E aquilo que Ele faz na minha vida transforma a minha insegurança em segurança. Certo? Quando é que isso foge da minha vida, meus irmãos? Por exemplo, eu me encho de dívidas. A última coisa que eu posso falar na minha vida é que eu me enchi de dívidas porque Deus mandou. Deus não mandou coisa alguma. Eu me enchi de dívidas porque eu comecei a desejar e comprar coisas que eu não tinha autorização para fazê-lo. Faltou, olha a palavrinha que a gente sempre volta a ela, contentamento na minha vida. Então, eu fundamentei a minha vida em cima de outra coisa e agora eu trouxe instabilidade, certo? Falta de paz na minha vida. A minha autoafirmação está no lugar errado, em vez de estar em Deus. Se estivesse, eu faria apenas aquilo que Ele está me conduzindo a fazer, e não aquilo que a minha própria vontade, a minha própria carne está me conduzindo. Ok? Então, a autoafirmação é algo, irmãos, muito bom, quando ela é baseada na minha fé, na minha confiança, na minha dependência de Deus, em só fazer as coisas que Deus realmente está me dirigindo, me orientando, me autorizando a fazer. Número 5. O erro do caminho do homem com respeito à confiança em si mesmo. Você não deve confiar em si mesmo, mas somente no Senhor. O Senhor é a sua segurança. E você não deve confiar na carne. Você não é suficiente em si mesmo a ponto de poder considerar algo como partindo da sua pessoa, pois a sua suficiência vem de Deus. Como servo de uma nova aliança, você pode ser um vencedor apenas pela fé em Cristo Jesus e não pela própria força.
Os versículos aqui, irmãos, são vários, todos substanciam isso que nós estamos falando sobre a capacidade que tem o nosso Deus de dirigir e orientar a nossa vida e trazer segurança, estabilidade à nossa vida e como nós perdemos tudo isso quando confiamos em nós mesmos. Como o exemplo que eu acabei de dar, certo? Se eu guio as minhas finanças segundo a direção de Deus, é uma coisa. Segundo a direção da minha própria vontade, da minha carne, do meu eu, do meu querer, é outra completamente diferente. Número 6. O erro do caminho do homem com respeito à autoestima. A parte, fora de Jesus Cristo, você não tem nenhum valor inerente, valor seu próprio. Certo? Aí está uma outra dica de leitura para voltar. Ainda assim, Deus cuida de você com amor misericordioso. Depois de receber a Jesus Cristo na sua vida, o seu valor está em permanecer e em conhecê-lo. Vamos analisar uma coisa aqui, irmãos? Vocês conhecem o caso daquele jovem, irmão nosso em Cristo? É muito famoso, ele tem um nome complicadíssimo, porque ele é descendente de polonês, sei lá o quê. Que ele não tem os braços, não tem as pernas, só tem uma imitaçãozinha de pé que fica preso aqui ao tronco dele, né? Você já deve ter ouvido algum vídeo, alguma coisa com o testemunho dele, etc. Agora, nos vídeos dele agora, você viu como ele só vive chorando, reclamando e lamentando da vida? Já viu? Nem eu. Nunca. Absolutamente nunca. Um tempo atrás ele foi visitar aquela irmã lá no Havaí que o tubarão arrancou o braço dela. Tem até um filme, The Soul Surfer, agora eu não sei como é que é o título em português. E aí fizeram um vídeo juntos. De novo, um lamentando, consolando o outro pelas suas tragédias de vida. Viu o vídeo? Nem eu. Porque nada disso acontece. Aí você se pergunta, como é que alguém que nasceu sem braços, com um cotoco de pé, e uma menina, que era uma adolescente na época, tudo para ser uma campeã mundial de surf, e aí o tubarão leva o braço dela, como é que você encontra pessoas que estão tão bem assim com a vida? E lá está o camarada que tem todos os braços, todas as pernas, tem 5 braços, 8 pernas, 10 olhos e vive lamentando da vida. Então você vê, meus irmãos, não é questão de saúde, não é questão de se tem uma coisa ou não tem outra, é uma questão de coração. É uma questão de você entender isso que está aqui no ponto número 5. No ponto número 6. Autoestima. Nós somos a geração de que a guria nasceu de cabelo crespo, que é cabelo liso. Nasceu de cabelo liso, que é cabelo crespo. Certo? Nasceu magro, que dava dó, quer engordar. Nasceu gordo, quer emagrecer. Nasceu preto, quer ser branco. Nasceu branco, quer ser preto. Nasceu azul, quer ser verde. Ninguém está satisfeito porque falta coração. Entendimento, meu irmão, de que o seu valor não está na sua altura, no seu peso, na cor da sua pele, ou como o seu cabelo é ou não é. Por que você se importa tanto com essas coisas? Por que você se incomoda tanto com isso? Eu realmente estou perguntando, irmãos, porque eu nunca consegui compreender essa paranoia de autoimagem. Nunca consegui compreender. Porque tinha gente que era muito mais incomodado com a minha magreza do que eu. Tinha um camarada que me perguntava o tempo todo, você não tentou engordar, não? Eu falei, não sei, tenta você. Se conseguir, você me avisa. Deixa eu aqui, filé de borboleta, paletó de uma listra só e assim por diante. Por que as pessoas se incomodam tanto com isso? Nos últimos anos, umas 20 a 30 pessoas já vieram me dar receitas mágicas e remédios e tratamentos para criar cabelo. Eu falei, camarada, eu passo a máquina 1,5, eu estou livre. E você está aí, 40 minutos para preparar esse cabelo para sair de casa. Cuidar da vida. Como as pessoas são incomodadas, irmãos, mas sabe por quê? O problema é coração. Você quer uma coisa que o outro tem. Agora, olha que engraçado. É muito provável que ele queira o que você tem. Não é interessante o ser humano? Não é? Eu queria tanto cantar como... Dá para fazer até um meme, né? 2 pessoas, uma olhando para a outra assim, com a mão no queixo, aí põe um balãozinho. Eu queria tanto cantar como fulano. Lá do outro lado, o cara vai assim, eu queria tanto falar em público como ele e tal, e assim vai. Um querendo o que o outro faz. Já parou se você começasse a servir a Deus com o que você tem? Nem que seja só um cotoco de pé. Autoestima.
se por acaso a pátria educadora atrapalhou você em alguma coisa, é alto com U, tá? De mim mesmo, não é alto, não. Porque tem muita gente que tem uma baixa autoestima. Mas a maioria das pessoas, meus irmãos, acredite, tem uma alta autoestima. Só não se apercebeu disso. Acha de si mais, inclusive nossa lição vai falar sobre isso, mais do que deveria. E não menos. Nosso problema, irmãos, nunca foi um problema de pouco ego. Nosso problema sempre foi de muito ego. Ok? Ponto 7. Segue o jogo. O erro do caminho do homem com respeito à justiça própria. Você não é justo em si mesmo. E não tem como alcançar uma posição de justiça diante de Deus. O melhor que você pode fazer na sua força ou mérito é considerado trapo de imundícia aos olhos de Deus. E sem valor quando comparado ao valor da fé em Cristo Jesus. A sua verdadeira justiça baseia-se apenas no Senhor Jesus Cristo. E é um dom da graça de Deus. Então veja, irmãos, quando o Senhor olha para a igreja, o Senhor Deus, Ele vê uma multidão de pessoas plenamente justificadas, revestidas de Cristo. Porque se dependesse de nós apresentarmos diante dele por nós mesmos, né? Aí sim, nós seríamos fulminados no ato. Então é a ideia que eu já contei a você várias vezes na música do Estevão, né? Eu me encontrei no castelo do rei, o filho do rei veio me saudar, trocar meus farrapos, as roupas da minha justiça própria, por vestes tão alvas, tão brancas, iguais a que usava. Stênio captou a música, na música perfeitamente, a ideia de sermos revestidos, né, da justiça de Deus. E finalmente, irmãos, número 8, o erro do caminho do homem com respeito à exaltação do eu. Louvar a si mesmo não tem nenhum valor e indica uma falta de entendimento bíblico. Vamos ler, irmãos, esses dois textos, 2 Coríntios 10, 18 e 12. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não temos pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. O que Paulo está tratando aí, irmãos, era o ataque que ele estava sofrendo dos tais super apóstolos, né, contra o ministério dele. E aí, Paulo fala uma coisa, irmãos, é só a graça de Deus na nossa vida mesmo. Ele tinha tudo para se recomendar. Olha o currículo do camarada, olha o que ele realiza pelo cristianismo. Mais da metade do Novo Testamento é dele. E aí o que ele fala? Mas ainda assim eu não me recomendo. Eu não fico batendo nas minhas próprias costas, né? Eu não fico exaltando a mim mesmo. É o Senhor que faz isso. Então ele deixa com Deus todo tipo de julgamento ou avaliação de qualquer coisa que ele esteja fazendo. Exaltar a si mesmo é característico da pessoa rebelde ou daquela que não conhece verdadeiramente o Senhor. Aqueles que exaltam a si mesmos serão humilhados. A exaltação de si mesmo descreve uma pessoa egocêntrica, condenada contra a fé nos tempos difíceis que sobrevirão nos últimos dias. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Exaltar a si mesmo, em qualquer dimensão, é esquecer ou negar que o seu louvor deve ser para a glória da graça de Deus. Isso já passou aqui na nossa lição. Somente o Senhor deve ser exaltado. Mas Paulo fala sobre se gloriar, não é, irmãos? O que ele se gloria? No Senhor, na cruz de Cristo, na própria natureza. Veja bem, são todas coisas que diminuem o homem, certo? Quando nos gloriamos no Senhor, estamos nos gloriando em um Deus que é muito maior do que nós. Quando nos gloriamos na cruz de Cristo, né, ela é a expressão do nosso pecado. Ela nos traduz vitória também, mas ela é a expressão do tamanho do nosso pecado. E, finalmente, na nossa própria fraqueza. Então, esse gloriar não tem nada de autoexaltação. É o contrário. Apesar do uso da palavra, de gloriar, né? Porque eu estou destacando na minha vida aquilo que destaca, de fato, a minha fraqueza, a minha necessidade e quanto eu preciso de Deus na minha vida. Então, irmãos, como eu falei numa outra ocasião, existe uma luta para que qualquer capacitação, qualquer
entre aspas, sucesso que Deus proporciona na nossa vida não suba para a nossa cabeça. Semana passada nós vimos o que acontece com Gideão, certo? O camarada é usado de maneira extraordinária, espetacular por Deus. Com 300, né, ele faz aquilo que Deus não quis fazer com 32 mil e derrota 120 mil na primeira leva, depois mais 15 mil. E aí, o que acontece? Vou botar o nome do meu filho aqui, Abimeleque. Você quer ser rei? Quero não, mas deixa Abimeleque aqui. Significa o nome de Abimeleque, irmãos? Meu pai é rei. Aí, para cima de mim? Vai enganar, amigo? Por quê? Porque a cabeça dele não estava aguentando o sucesso que ele estava enfrentando. Irmãos, isso é muito interessante. Qual é a resposta do Senhor ao espinho na carne de Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse pelo tamanho das revelações. Então é uma luta, irmãos. Senhor, eu quero que o Senhor me use. Aí Deus usa. Aí aquilo que Deus lhe usa para fazer, você começa a achar que de alguma maneira você fez alguma coisa. Então é complicado, mas é muito complicado você manter o seu coração, a sua mente em xeque, certo? Em suspeita o tempo todo. Compreendendo, talvez isso seja uma ótima pensamento, uma ótima ferramenta, que você é completamente substituível. Você é 110% substituível. Deus pode lhe tirar na hora que Ele quiser e coloca outra pessoa para fazer, talvez até melhor do que você faria. Talvez coloque uma pessoa para ser ainda pior, irmãos, com menos dons e talentos do que você, e vai ser mais usado. Para demonstrar ainda mais que, segundo os Coríntios 4:7, temos este tesouro em vaso de barro. Para que a excelência deste poder que opera em nós, que habita em nós, a excelência seja de Deus e não nossa. Tesouro em vaso de barro. Letra B. Lembre-se da sua identidade em Cristo. Tá? Só pequenininha perto da nossa letra A, mas aí é o final do ponto 4. 5, aliás, desculpa. Lembre-se da sua identidade em Cristo. Aí ele dá uma referência de você olhar novamente essas duas lições aí, que obviamente nós não temos tempo para fazer, isso é algo para fazer em casa. Conclusão. E eu não passei tudo isso, desculpa. Bora, computador, acorda para cuspir. Pronto. Desde Adão e Eva até o presente, o homem tem exaltado a si mesmo pecaminosamente. A morte para o eu pode ocorrer apenas por meio de Jesus Cristo. Desconsiderando o caminho de Deus, o homem tem o hábito de se voltar para a própria sabedoria, inadequada para lidar com problemas. Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Pois é. E de traçar soluções que contrariam a Bíblia, por focalizarem o eu e não a pessoa de Deus. Veja bem, meus irmãos, isso aqui é muito sutil. O eu não precisa de glitter e purpurina e confete. Às vezes ele age na nossa vida de maneira muito sutil. Se eu faço o que eu quero em qualquer área da minha vida e não aquilo que o Senhor deseja, o eu já está sendo favorecido. Entende, meu irmão? Não precisa de muita coisa. Não precisa de que eu me levante na congregação e comece a querer destaque e me autoelogiar. Às vezes é muito sutil. Certo? A pessoa nunca abriu a boca. Nossa, que irmãozinho humilde, né? Às vezes ele é cheio de si. Ele é muito orgulhoso na sua humildade. Parece contraditório, né? É porque nós estamos vendo o exterior, mas o Senhor já falou para Samuel. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. A única coisa boa, meus irmãos, de uma falsa humildade, aquela que é só interior, que pelo menos não contamina os outros. A única coisa boa que eu posso despontar disso. Mas do resto, ela é tão ruim ou pior do que a outra, né? Aquela clara, que todo mundo está vendo que o irmão é meio cheio de si. B. As filosofias do homem, rejeitando as soluções de Deus para a redenção, colocam o ser humano no trono e assumem o foco orientado para o eu, como a solução básica em questão de fracassos e sucessos na vida. Visto ser essa a essência do humanismo materialista, a integração do caminho do homem com o caminho de Deus é impossível.
Então, já reparou, irmão, aquela pessoa que você evangeliza e ela se converte, mas não se converteu? Entendeu? Por quê? Ela quer a religião. Ela não quer Deus. Não houve arrependimento, não houve quebrantamento, não houve humilhação. Então, é mais um motivo, irmãos, porque o evangelho tem que ser claro quando você prega. Porque se você prega um evangelho aguado, o evangelho que é inclusive focado na satisfação dos desejos daquela pessoa, ela virá por isso, mas ela nunca vai se converter. Enquanto ela não for confrontada com a sua pecaminosidade, enquanto ela não for confrontada com a sua arrogância, mesmo que ela tenha uma carinha de espiritualidade. Eu já evangelizei muita gente simples, humilde, mas o coração completamente endurecido para o evangelho. Porque Deus não fez opção pelos pobres. Viu, Leonardo Boff? Não. Tem muito rico que se quebranta na presença de Deus e muito pobre que é extremamente endurecido. Então, status social não tem nenhum poder espiritual. Assim, meus irmãos, o quebrantamento vem única e exclusivamente quando o Espírito usa o Evangelho. É a única matéria-prima que o Espírito transforma o coração do pecador. Então, se não há pregação clara do Evangelho, a pessoa vai se apegar com aquilo que satisfaz. Certo? Então, é aquela pessoa que veio na igreja, tal, aí ele ouviu a mensagem, tal, gostou? Gostei, mas não vou voltar mais não, comenta com alguém. Por quê? Não falaram direito comigo. Ela quer um serviço. Quando a pessoa fala assim, você fala assim, olha, a gente tem um 0800 para você ligar para um serviço de reclamação do cliente. Ela vai dizer, sério? Não. É por isso, irmãos, que culto, há muito tempo eu aprendi isso, culto não é feito para visitante. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Vamos cantar visitante, seja bem-vindo. Nós reconhecemos a presença do visitante. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui conosco. Tá? Agora senta aí e assiste o culto. Segue. O culto é para Deus. O culto solene, irmãos, é planejado ao redor da pessoa de Deus, não da pessoa do visitante, para fazê-lo se sentir bem. Eu estou falando sério, porque você já deve ter pertencido à igreja que do estacionamento até o cafezinho depois tudo é planejado para atender o cliente. Isso não deve ser a postura de um culto. Até porque vai ter culto, bem, não é a nossa realidade aqui há muito tempo, mas vai ter culto que não tem visitante nenhum. E aí você vai fazer o culto para quem? O nosso cliente não veio. E agora? Só tem o pessoal de casa, só os colaboradores. É isso que acontece quando você tem na igreja mentalidade de empresa. Igreja não é empresa, nem de perto. Tá? Letra C. A solução de Deus para o problema do eu é, claro, transformação. Que lhe permite mortificar o eu e viver para Jesus Cristo. Romanos 6, 3 a 6. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. A transformação, meus irmãos, é a única solução que Deus tem. Nós não precisamos de uma reforminha, não precisamos de um reparozinho. Nós precisamos de transformação. Nós, tá? Não é só o novo convertido, não. Isso vai continuar toda a nossa vida cristã, certo? Seria maravilhoso se depende, né? A gente está lá na fase 43, às vezes agora está tudo maravilhoso. O que acontece é que à medida que a sua vida vai progredindo, espera-se que pecados mais óbvios, vícios de comportamento mais óbvios, já fiquem para trás. Tá? A criatura tem 30 anos de convertido, continua sendo uma pessoa rude no trato com os outros, espera aí. Para começar a conversa, isso é uma coisa que não precisa nem ser crente para aprender que não se faz, né? Mas tem gente que vem do mundo, né, mais grosso que junta destroncada, e aí ele precisa ser tratado também, trabalhado por Deus, e aí passa esse tempo todo, a pessoa não mudou, ela não aprendeu a viver a vida para o outro, depois de quase 200 anos na vida cristã, alguma coisa está errada.
ele está tão preocupado com algumas áreas, em polir, né, e dar brilho em algumas áreas que ele já venceu na vida, que não está dando atenção a áreas que precisam ser confrontadas pela palavra. E eu acredito que estão sendo. Especialmente se você faz devocional toda semana, você lê a palavra toda semana, todo dia, você lê a palavra todo dia, estão sendo, mas ela vai ignorando, vai deixando de lado. A área de evangelismo é uma delas. Entra ano, sai ano, você faz 300 resoluções, não, este ano, este mês, ou depois dessa mensagem, pastor, que mensagem sobre evangelismo, agora vai, mas não vai. Continua a mesmíssima coisa. Você continua não se envolvendo com as vidas, você continua não evangelizando. Aí você ouve uma mensagem sobre criação de filhos. Realmente, pastor, hoje Deus falou no meu coração, a forma de eu cuidar da minha família vai ser outra. Aí passa a semana e a forma é a mesma. Não muda absolutamente nada. É porque nós vamos criando, irmãos, cascas, não, com um casulo ao redor daquela área da minha vida. Por quê? Porque dá trabalho para mudar. Dá trabalho, não é como você sentar no cabeleireiro e trocar cor do seu cabelo. Você participa do processo, você tem que dizer não a alguma coisa, você tem que mudar a forma de usar o seu tempo. E aí quando chega nessa parte, aquela tal resolução, fica na cadeira do domingo à noite. Não efetivamente se traduz em algo prático. E assim, meus irmãos, esse processo de transformação que está no texto, nunca se consolida. O problema, irmãos, é quando a gente vai tolerando isso ano após ano após ano. E aí é muito complicado porque o que eu ouço se transforma em apenas um discurso vazio, porque não se traduz naquilo que eu faço. Número 4, letra D. Até mesmo os problemas da vida, chamados de difíceis. Por exemplo, depressão crônica, abuso de crianças, abuso infantil, né? Maltrato de esposa, abuso de álcool e drogas, homossexualismo. Até esses problemas difíceis só podem ser resolvidos de modo efetivo quando vistos sobre a perspectiva bíblica de agradar a Deus e confiar na palavra, em vez de satisfazer o eu e confiar na sabedoria humana. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, irmão. Não é uma ressalva, desculpe. Uma complementação. Um dos grandes problemas que a gente vê na maneira como esses problemas em particular e outros são tratados em algumas igrejas, é que eles são tratados de maneira humanista, a lá Super Nanny, né? Lá da televisão, que coloca hábitos para as crianças, certo? Aí você faz isso aqui, você recebe uma estrelinha, viu? Não fez, recebeu um meteoro que destrói a Terra, sei lá, qual é o nome do demérito. Estrelinha, bom, meteoro, ruim, né? Tá, a criança aprende hábitos exteriores. Lembra que eu falei agora há pouco? Não há transformação de coração, certo? E o grande problema, meus irmãos, é que muito do chamado aconselhamento em algumas igrejas não é aconselhamento bíblico. Ele é uma programação, certo? Um adestramento, que a pessoa começa a fazer coisas boas por fora, mas não há transformação de coração. Ora, algumas dessas coisas boas por fora são boas para os outros também. É bom ter uma pessoa melhor por fora do que seja ruim por fora. Mas não dura. Quer ver uma coisa? Nós tivemos aqui um curso X, né, de casais há um tempo atrás, anos e anos atrás, né, mais de uma década na verdade, e tivemos 8 turmas. O engraçado é que tivemos lá a turma 2, legal. Aí tivemos a turma 3, quando a gente ia começar a turma 4, um casal que havia feito na 2, chegou para o pastor, a gente pode fazer de novo? Por quê? Porque não mudou nada. Claro que não mudou. Eu levei tempo para entender, meus irmãos, que não tem como você adestrar uma pessoa e ela continuar fazendo coisas boas se você não continuar o adestramento, o treinamento, e aí haja programação, haja evento, como diz o pastor Silas Campos, evento é só vento na igreja, não tem substância, não tem realmente ensino. Por quê? É uma mudança simplesmente psicológica, sociológica, não tem mudança real de coração, que só acontece pela obra do Espírito. Somente pela obra do Espírito, e a matéria-prima do Espírito é a palavra. É o Evangelho, não tem outra matéria-prima que ele queira usar. Então, meus irmãos, essa letra D é muito interessante, porque, inclusive, esses problemas que estão aqui, né?
Você diz assim, você se converteu, quando você se converteu, eu batia na minha mulher. E agora? Agora eu não bato mais. Bateu uma vontade. Também. O que mudou? O coração não mudou. Ele batia na mulher, agora não bate, só está morrendo de vontade. Mas também não faz mais nada de bom. E não houve verdadeira transformação. E assim vai para qualquer uma dos itens que estão aqui. Letra E. As filosofias que promovem a exaltação do eu e a confiança no eu receberam um golpe mortal desferido por Jesus nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Está aí, meus irmãos. Não dá para ler o texto do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças, um pouquinho longo, mas eu queria que, lendo o caso, você percebeu como que aquilo é o contrário da exaltação do eu. Seguindo em frente, irmãos, o que nós temos agora? Nós temos uma tabela, na verdade, mais de uma, que realmente nosso tempo não nos permite ver. E eu quero acreditar em Deus, eu quero ser assim, muito crédulo mesmo, muito crente, de que você estudou em casa, porque não estudar essa tarefa, ou essa tabela, é um tiro no pé. Olha o que essa tabela fala, irmãos. Abordagens básicas para a resolução de problemas pessoais. Quem aqui tem problema pessoal? Precisa levantar a mão não, está todo mundo, eu sei. Então, quais são algumas abordagens básicas para a resolução de problemas pessoais? Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Visão básica do homem. Ou seja, se eu penso de uma maneira fora da Bíblia, eu não vou resolver o problema que está acontecendo na minha vida biblicamente. Vou resolver carnalmente, naturalmente. Voltando ao que eu acabei de falar, se aquele curso na igreja dá uma solução que não é uma solução bíblica, o alcance, o poder dessa solução vai ser limitado. Vai dar uma maquiada no problema, mas não vai resolver de verdade. Então aqui, irmão, seguindo, ele vai falar sobre o instinto, né, o comportamento, o potencial positivo, o espiritualista e agora a transformação do coração. Ou seja, o seu alvo, meus irmãos, é o último. Por quê? Porque a coluna 2, 3, 4 e 5 estão debaixo do caminho do homem. O caminho do homem vai ser o instinto, vai ser comportamental, certo? É o supernene. Vai ser potencial positivo, vai ser até espiritualista. Mas só o caminho de Deus é a transformação do coração. Aí ele vai falar sobre a causa dos problemas, a cura, técnicas de aconselhamento. Isso aqui é muito bom. Isso aqui você precisa tirar uma xerox, né, estudar de novo. Infelizmente, a gente não tem condição de examinar cada item desse separadamente. E aí, meus irmãos, na página 75, seguindo aí a sua apostila, você vai ter exemplos, né, baseado na tabela anterior. Tá? Vamos ver umzinho aqui. Exemplo do coração humano. Como é que é o caminho do homem, irmãos? As pessoas dizem, o homem é basicamente bom. Nós ouvimos, eu estou ok, você está ok, está todo mundo bom, todo mundo bem. Né? E o ser humano é bom. Acho tão interessante, irmãos, como que a mídia, né? Para quem gosta de assistir série americana, você vê isso direto. Você tem aquele camarada que é ruim, que é o vilão, que é o bicho. Alguém fala assim, geralmente é o filho. Né? O vilão é o pai dele, o filho diz, eu acredito que ele tem ainda o bem dentro dele. Eu responderia, o problema é que até o bem dele é mau. E aí se comprova, dependendo do enredo do seriado, do filme, se ele estava certo ou errado. Se é do interesse do filme que o vilão tenha uma redenção, entre aspas, no final ele morre, né, para poder salvar todo mundo. Aí todo mundo diz, olha, viu, ele tinha um bem dentro dele. Então, veja bem, irmãos, é claro que em algum nível, todo mundo tem algo bom ou bem. Hitler era muito bom para os cachorros dele. Sabia? Muito, muito bom. A esposa dele era apaixonada por ele. Qual era o nome dela, né? Eva, o nome dela? Esqueci. Mas os textos que eu li, irmãos, ela era uma mulher apaixonadíssima porque ele era um cara muito bom. Alguém, por acaso, queria ser casado com Hitler? Porque tinha aquele outro ladinho dele que ele gostava de matar 6 milhões de judeus. Ele era um ótimo marido.
um grande amante de cachorros. E adorava cavalos também. Pintava como ninguém. E aí, alguém está disposto a comprar uma obra de Adolf Hitler e botar na sua, sua sala? A pessoa vai bem assim pro quadro. Que lindo! Quando olhar o nomezinho do lado assim, vai dizer, comprou esse quadro? Por quê? Claro que as pessoas são capazes de fazer uma coisa ou outra boa. Não é isso que a gente está dizendo. Mas essa bondade, irmãos, não tem nada a ver com transformação real de coração e muito menos a ver com salvação ou redenção. Olha o caminho de Deus, irmãos, na coluna do lado. Coração humano. O que ele diz? O coração é desesperadamente corrupto. Quem o pode conhecer? Jeremias 17:9. Todos pecaram. Romanos 3:23. Confie inteiramente no Senhor, jamais confie em si mesmo. Então veja bem, meus irmãos, o que você está vendo aqui, a gente chama de antropologia bíblica, tá? E olha, você ficaria surpreso como muito pastor e muita igreja pensa o contrário disso. Boa parte das igrejas evangélicas são semi-pelagianas. Pelágio, né, e Agostinho o combateu, ele acreditava que o homem não havia caído de verdade. O homem só deu uma escorregadinha assim, disse, opa, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e seguiu. E Agostinho mostrou para ele que não, o homem caiu feio. Diz na minha tela, ele se estabacou. Ele caiu caído mesmo. E só Deus pode levantar o homem. Certo? Isso é um extremo e outro, Pelágio e Agostinho. E aí, meus irmãos, o tempo evoluiu e os discípulos de Pelágio e outras gerações, muitas das igrejas evangélicas de hoje, criaram um semi-pelagianismo, onde o ser humano ainda tem algo de bom espiritualmente. Eu não falei sobre gostar de cachorros, pintar bem e ser um ótimo marido para a mulher dele. Eu falei, não, ainda tem algo espiritualmente bom no ser humano. E ele pode escolher e buscar Deus voluntariamente. Isso é o contrário do que a palavra de Deus acabou de nos dizer aqui. Então, irmãos, quando você tem uma boa antropologia bíblica, você compreende, quando eu vivo falando, que nenhuma das correntes da sociologia, da filosofia ou da psicologia batem com a antropologia bíblica. O problema, irmãos, das ciências humanas, que eu mencionei, é o conceito que tem sobre o homem. Ok? Ou ele é uma vítima da sociedade, ou ele é bom, mas foi corrompido, e assim por diante. Não tenho tempo para falar sobre tudo isso. Mas quando você estuda a lei de Deus, a palavra de Deus, você vê o que ela realmente fala sobre o ser humano e, obviamente, o que é necessário para transformação. Porque mais adiante, ele vai falar, aqui na segunda página, certo? Sobre cada um dos problemas. Problemas, liderança, sexo, ira, fui ofendido, fui ferido, meu inimigo precisa de ajuda, riqueza. Gente, isso aqui é uma riqueza mesmo. As páginas 74, né, 75 e 76, tem que xerocar para você não ter que nem procurar aqui na apostila quando você necessitar, ok? Mas a gente precisa seguir adiante, irmãos, e a gente chega até a página 77. Vamos lá. Conhecendo a diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus, que seja a primeira frase. Você precisa estar alicerçado, edificado e firmado no Senhor. Somente assim você pode evitar o engano, a filosofia e os princípios rudimentares do mundo. Então, eu vou parar aqui de novo que eu preciso enfatizar isso. Você é programado, meu irmão, pela maneira de pensar do mundo o tempo todo. Certo? O tempo todo. Eu não sei você, mas eu só assisto mídia, entretenimento, com meu filtro ligado. Isso para mim já é natural. Né? Eu não entro em modo vegetativo, babando, só recebendo, não. Eu gosto de entretenimento, eu gosto de séries, eu gosto de filmes, tá? Mas meu filtro está ligado o tempo todo. E o meu filtro, obviamente, são as escrituras. Por quê? Porque o tempo todo, meu irmão, o compromisso deles é com um pensamento anticristão. Aí alguns vão radicalizar e vão dizer assim, tá vendo, pastor?
A Deus é amor está certo em dizer que a televisão é do diabo, tem que jogar a televisão fora. Irmão, tudo você tem que ter o filtro. Ou você, tirando a Bíblia, você lê um bom autor reformado sem filtro nenhum. Essa semana eu estava lendo o texto de Robert McCheyne e eu falei, desculpa, com todo respeito ao grande homem do passado, mas bola fora. Ele não é Deus, ele não é Paulo, ele não é Pedro, ele não é inspirado. Então tudo você tem que ler com filtro. Ora, se você pode ler aquilo que é do meio cristão com filtro, você pode ler e assistir aquilo que é do mundo, entre aspas, secular, com filtro também. Ali você vai descobrir aquilo que Calvino disse, que toda verdade é a verdade de Deus. Você vai encontrar coisas boas. Mas você tem que filtrar aquilo que não é. Especialmente, irmãos, porque marxismo cultural não é lenda urbana. Não é história do bicho-papão que o pessoal de direita criou para poder deixar você apavorado. Está em todo lugar. É só você ver, por exemplo, a coisa ridícula que aconteceu agora, em que o fundador de uma determinada rede de TV tinha um pensamento lá atrás, mas os seus filhos têm um pensamento completamente diferente hoje, porque o pai já morreu, e a sua rede propaga o tempo todo o marxismo cultural. É a fobia disso, é a fobia daquilo, é o politicamente correto. Lembra daquela cena que uma senhora de idade estava se discutindo aquele negócio lá do homem pelado no Museu de Arte Moderna? Igual a menina, 8, 9, 10 anos, sei lá o quê, só porque estava acompanhado pela mãe. Então tá tudo ótimo, né? Foi lá tocar num homem, não, mas só tocou no pé. Mas o camarada está ali, nu em pelo. Achei interessante, irmãos, porque tem um youtuber que não é cristão. Muito pelo contrário, ele é ateu. Ele falou assim, nós chegamos ao ponto de ter que explicar para as pessoas o óbvio. Eu lembrei de Chesterton, que ele tinha uma frase assim, né? Vai chegar o tempo que a gente vai ter que explicar para as pessoas que a grama é verde. Nós estamos nesse tempo. Porque eles estão, irmãos, revertendo, como disse o profeta Isaías, chamando o certo de errado e o mal de bem. É esse o objetivo. É uma conversa longa, irmãos. E jovens, vocês precisam estudar essas coisas. Isso vem lá atrás, quando o comunismo deu errado, eles falaram assim, deu errado, mas espera aí que a gente já tem que aprontar. E eles continuaram a sua influência através da escola de Frankfurt e estabeleceram na Inglaterra, depois estabeleceram nos Estados Unidos e tem se espalhado para o mundo inteiro. É um plano mundial. Pastor, nós viemos para a igreja para ouvir sobre teoria da conspiração. Não tem teoria da conspiração, porque não é teoria, é prática. Ou você acha que a revolução do sexo livre na década de 60 não tinha ligação com isso? Está tudo interligado. É um pensamento anticristão, certo? E eu também não estou dizendo aqui que tudo que se chama hoje de conservador, qualquer coisa assim, seja necessariamente cristão. Não, não é. Mas você precisa ficar atento, meus irmãos, porque o pensamento cada vez mais está nisso daqui. Vamos repetir? Você precisa estar alicerçado, edificado e firmado no Senhor, claro que é pela sua palavra. Somente assim você poderá evitar o engano, a filosofia, os princípios rudimentares do mundo. Então, cada vez mais, irmãos, a igreja está sendo acuada e está aceitando, certo? Está dando passinho para trás, aceitando cada vez mais as coisas. Então, quando você vê pastorado feminino sendo colocado como uma questão de ser machista, e que isso, obviamente, inclui não apenas Paulo, mas o próprio Deus, e para não incluir Deus, você tem que negar a inspiração das Escrituras, você começa a entender como que uma coisa parece aquela roupa que você puxa um fio, né? Eu me lembro, mas quando eu estava uma roupa, uma coisa assim, né, e tá um fio, aí eu falava, mãe, tem um fio aqui, eu ia puxar, ele, não puxa, porque se é uma costura, você vai puxar, a costura vai toda embora, né? Ou se era um suéter de lã, você ia puxar e o fio ia vindo. É assim, você vai puxando e a coisa vai soltando, e vai soltando, e vai soltando. Qual o remédio para isso, meus irmãos? Na sua casa, isso não é papel da igreja. A igreja é sua aliada nisso. Mas na sua casa, você ensinar princípios biblicamente conservadores ao seu filho. Certo é certo, o errado é errado.
eu já cansei, meus irmãos, isso arrepia até o pelo da sola do pé. Ver crente deixando os filhos decidirem por si mesmos o que vão ser, o que vão fazer. Estava no acampamento lá nos Estados Unidos, me lembrei disso agora, em 92, e conversando ali depois do culto, da programação, tudo, né? A gente já estava no chalé, lá no lugar de dormir, na cabina. Enfim, lá no dormitório. Aí nós estávamos conversando e tal, todo mundo já de pijama, tudo certinho e tal. E aí, não sei como a gente entrou nesse assunto, sobre a questão de privacidade. Aí um falou assim, mas no meu quarto meus pais não entram sem minha permissão. Ou vontade de dar-lhe uma chinelada. E eu só tinha 22 anos, irmãos. Você já deve ter visto isso nos filmes. E só não chegou em nós porque o Brasil ainda é, de certa forma, em alguns pontos, um país conservador. Esse negócio de que... Mas sabe, você quer ver só? Tá, no quarto não tem isso. Mas quantos dos seus colegas têm senha de celular que os pais não têm acesso? Tem senha de computador que os pais não têm acesso? Que história é essa? Você quer ter um celular e um computador que não tem acesso? Compre o seu. E de preferência fora da minha casa. Porque quando estiver aqui, eu terei. Na verdade, nem sempre se bobear vai ter. E se tiver, eu tenho acesso. Que história é essa? Que geração está se criando? Camarada nunca pagou por um grão de arroz que comeu, mas acho que tem todo esse direito na casa dos pais. É perfeita aquela frase, irmão, que está nas redes sociais, né? Você está achando ruim? Se liberte. Consiga um emprego, alugue uma casa e se liberte dessa opressão dos seus pais. Está ótimo. Quem é professor e professora aqui sabe do que eu estou dizendo. Como que as gerações estão. Outro dia vi uma foto, outra professora de olho roxo. E aquilo vai demorar a passar, porque chegou a cortar a pele. Aí o que vai acontecer com esse adolescente? O que vai acontecer, igreja? Nada. Vamos voltar lá? Porque lá atrás o marxismo cultural começou a mudar num negocinho chamado ECA. Né? O nome já diz tudo, né? ECA. Em que o pobrezinho do adolescente de 15 anos, que já tem esse tamanho, é intocável. Aí você diz assim, pastor, mas é que a gente ainda não é um país evoluído. Tá, então deixa eu mostrar o que acontece no país evoluído. Camarada da igreja do meu pai lá nos Estados Unidos, quando ele morou lá, o filho denunciou o pai. Para falar como é que era um país evoluído. Porque bateu nele. Aí ele foi chamado diante do juiz, foi para a corte. Que lá é rápido, viu? Não é STJ. Isso é um ponto diferente. Rápido, ele teve um compromisso. Agora, pensa bem, você está do lado desse galinho morando na sua casa e você tem uma audiência no juiz porque ele lhe denunciou. Aí eu ia dizer assim, então agora tu vai apanhar de novo para quando chegar dentro do juiz ter mais razão ainda para reclamar. Mas foram. Sabe o que esse pai fez? Ele levou tudo do filho. Roupa, livro, né? Boneco de Jedi. Grande machão, tinha um bonequinho Jedi e tal. Levou tudo. Mas chegou lá na corte, tudo lá. Teve até gente para carregar e tal. Aí o meritíssimo perguntou, senhor, o que é isso? Não, são as coisas do meu filho, vem trazer porque eu vou entregar para o senhor criar. Ele não contava da sinceridade brasileira diante dele. Porque esse menino é assim, ó. Não quer ter hora para entrar em casa, não quer ter hora para sair, não quer ter hora para isso, não quer ter hora para aquilo, não quer prestar conta de nada, não quer, pá. Aí o juiz falou assim, olha, senhor, só me desculpe ter tomado seu tempo, lhe ocupar, trazer até aqui. E eu desculpe passar por esse constrangimento. O caso está dispensado, e aí deu um sabão no menino. Graças a Deus, que pelo menos era um juiz mais raiz, né? Do que esses moderninhos, progressivos. Democratas, e assim por diante. Entendeu, irmãos? Tá geral. O mundo ocidental está indo para o ralo.
E nós precisamos estar percebendo isso. O mundo ocidental está tanto indo para o ralo. Eu vou terminar com isso aqui, irmãos. Eu estou digregindo do assunto. Qual é o nome daquele camarada lá que escreveu A Ilusão de Deus? Richard Dawkins. Richard Dawkins é ateu. E a coisa está tão feia, irmãos, mas tão feia, que Richard Dawkins falou que o cristianismo é o último bastião de esperança para o mundo ocidental. Ele não acredita em cristianismo. Mas ele fala, irmãos, que a convicção e a firmeza dos valores conservadores do cristianismo é o último bastião, a última resistência do Ocidente. Pena que ele não é contemporâneo de Chesterton, porque Chesterton ia fazer uma graça com isso o tempo todo. Por ver um ateu reconhecer o que a gente vem dizendo há um tempão. Que se remover, meus irmãos, e um dia nós vamos ser removidos, a igreja, o mundo vai de vez para o vinagre. O mundo só não vai para o vinagre depois que nós formos arrebatados, porque o tempo vai ser curto, vai ser pequeno, para a ideologia florescer tanto, porque felizmente ela leva décadas para florescer. Mas ela vai tirar da nossa existência, avançar muito durante a tribulação. Bem, vamos lá. O que é, meus irmãos, sobre a diferença do caminho do homem e o caminho de Deus? Os fundamentos para conhecer o caminho de Deus. Letra A. Prove os espíritos para determinar se são de Deus e se creem no Senhor Jesus Cristo sinceramente e de todo o coração. B. Verifique o fundamento, premissas básicas. O que é isso, meus irmãos? Por que tal ideia é essa? Por que pensa dessa maneira? Por que ensina dessa maneira? Da onde vem? Não surgiu do nada. Entendeu? Se você já leu um pouco sobre nazismo, por exemplo, você vai descobrir que o pensamento de Hitler tem a ver com o pensamento de Darwin. Então, tudo tem um lugar mesmo, não nasce do nada. De novo, quero recomendar os vídeos de Francis Schaeffer, Como Viveremos. Tá de graça no YouTube. Todo cristão precisa assistir esses vídeos. Mais de uma vez. Eu já assisti umas 4. Eu li o livro quando estava no seminário, né? Mas como tem o pessoal que espera sair o filme, né? Espera sair o filme em vez de ler o livro, já saiu o filme. Está aí o vídeo do documentário de Francis Schaeffer, que fala sobre o caminhar do pensamento humano, né? E como isso influencia o que nós estamos vivendo hoje. Letra C. Identifique se a fonte de autoridade é a palavra de Deus. Então veja bem, meus irmãos. Sim, Calvino disse que toda a verdade é a verdade de Deus, mas não há verdade realmente importante que não esteja na palavra de Deus. Então, se há alguma coisa sobre a verdade do homem, antropologia, tudo que você precisa está na palavra de Deus. Certo? Eu não lembro quem foi que falou isso, um puritano, disse, se alguma coisa é contrária à palavra de Deus, joga fora. Se alguma coisa é igual à palavra de Deus, é supérflua. A palavra de Deus já falou. Não há verdade que você realmente precise que não esteja na palavra de Deus. Tá? Eu me refiro à verdade, obviamente, do campo das ideias, do campo da ideologia, da filosofia, né, e da espiritualidade. Certo? Se alguém descobrir uma verdade sobre o corpo humano, a biologia, isso é um campo completamente diferente. Porque a Bíblia tem todas as respostas para os problemas não orgânicos do ser humano. Tá? Se o problema é gripe, Benegripe. Ou qualquer outro remédio da sua preferência, Apracur, ou, né? Se você quiser tomar. Letra B. A importância de seguir no caminho de Deus. A. Haverá um julgamento daquilo que você tem feito. Então, irmãos, a palavra de Deus fala claramente que nenhuma palavra, nenhuma ação que nós tivermos vai passar desapercebido. Pastor, como é que isso vai acontecer? Não tenho a mínima ideia. Vai passar um filminho no céu? Não sei. Não sei. Eu não sei, meus irmãos, como vai ser o julgamento, mas a Bíblia diz que tudo vai ser julgado. Chama-se o Bema, o Tribunal de Cristo. A diferença é que nós vamos ser julgados para recompensa. Agora, 1 Coríntios capítulo 3 diz que tudo será julgado pela sua qualidade. Deus não está interessado, irmão, se você fez muito ou pouco. Deus está interessado como você fez. E aí, Paulo usa a metáfora das pedras preciosas, do ouro, né, do feno, da palha. Então, o que acontece com o ouro? No fogo ele é
purificado. Todo metal nobre é purificado. Ok? Quando você esquenta demais o ouro, né, sobra aquela borra, aquela coisa que é tirada e é jogada fora. Agora, o que acontece quando você passa a palha? Ela totalmente consumida. Ela não tem capacidade de resistir ao fogo. Então, Paulo usa a metáfora da qualidade dos materiais para que você avalie a qualidade do que você vem fazendo. Ok? Para Deus. Letra B. Somente o padrão de Deus é eterno, aceitável e válido. Ok? Somente o padrão de Deus. Tem um texto, irmãos, não está aqui mencionado, em que Paulo fala que nós corremos por uma coroa incorruptível, está em Coríntios, né? Mas só receberá a recompensa aqueles que correm segundo as regras. Ele usa a figura do atletismo, do esporte, para mostrar que existe um paralelo na vida cristã. Então, por exemplo, você está em qualquer esporte, você está no basquete, aí você põe a bola debaixo da camisa e sai correndo desesperado, põe uma escada, vai lá e coloca a cesta. Valeu? Claro que não. Você andou para começar a conversa, porque não pode andar com a bola desesperadamente, você usou uma escada, que nem faz parte do esporte, então você fez tudo errado. Você não fez segundo as regras, ok? Está no atletismo. O Usain Bolt do seu lado. Aí quando dá para disparar, você pega uma moto e vum! E deixa o Usain Bolt para trás. Valeu? Claro que não, porque é atletismo. Certo? E você não tem moto em atletismo. Esses exemplos são absurdos, irmãos, mas na vida cristã há padrão, há regra. Lembra do ponto da mensagem? Qual foi um dos problemas, irmãos, de Gideão? Ele não agiu segundo o padrão de Deus. O padrão que Deus havia dado para ele lá atrás, ele abandonou e resolveu fazer as coisas do seu próprio coração, como ele somente queria. E aí, obviamente, tinha que dar ruim, né? Não tinha como ser outra coisa. Número 3. A esperança de andar no caminho de Deus. Letra A, você não é escravo do pecado. Então, andando no caminho de Deus, nós podemos experimentar a liberdade do pecado. E Deus lhe promete vitória sobre o pecado em qualquer tentação ou provação. Certo? 1 Coríntios 10, 13, aquele texto que diz que não veio sobre vocês nenhuma tentação que não seja comum aos homens, mas fiel é Deus que junto com ela dá o escape para que possam suportar. Letra C. O Senhor Jesus Cristo é o seu advogado em caso de fracasso e em todas as necessidades. Tanto 1 João 2,1 vai falar sobre isso, como 1,9 fala sobre o perdão dos nossos pecados. Letra D. Deus mantém as circunstâncias sob controle para o seu bem, moldando quem? A nós, a imagem do Senhor Jesus. É de novo aquilo que eu falei lá atrás sobre Romanos 8, 28 e 29. Letra E. Deus mantém as circunstâncias sob controle você pode ter a paz e a alegria de Deus a despeito de circunstâncias, pessoas ou coisas. Isso aqui é muito bom, meus irmãos, porque nós esquecemos que isso está ao nosso alcance. Pela graça de Deus, não importa o que esteja acontecendo, quer seja dentro de mim, quer seja ao redor de mim, quer seja com outros, pouco importa, Deus me dá capacidade, Deus me dá condições de andar em paz e alegria. Lembra que eu destaquei sobre esses dois irmãos aí? Uma série de dificuldades físicas e a vida não está um horror. Como é que pode? Porque há uma perspectiva do alto para baixo sobre a sua vida. Isso muda todas as coisas. Letra F. Apenas Deus é responsável, não você ou outra pessoa qualquer, por promover mudança em outros. Meu irmão, você ainda não entendeu como isso aqui é libertador. Como isso aqui é libertador? Quanto tempo e energia nós passamos tentando mudar outras pessoas? Quanto tempo? E quanto você tem conseguido? Nada, né? Porque você não consegue mudar ninguém. Você pode, se for um filho, né, instruir, aconselhar, admoestar, exortar, fazer tudo que você pode. Orar, principalmente, mas você não tem como mudá-lo. De fato, não. Porque se fosse possível, irmãos, nós como pais até nos converteríamos no lugar dos nossos filhos. Mas nós sabemos que tal coisa não é possível. Tá? Da mesma forma, irmãos, em qualquer relacionamento, não perca tempo pensando ou fazendo estratégia de como você vai mudar o outro.
Às vezes coisas assim, bem sutis, né? Olha, eu viajei, encontrei esse livro, pensei em você. Aí você dá o livro. Quer ser mais óbvio do que... né? Nem é indireto isso daí. Entendeu? Se você vai fazer isso, seja claro. Né? Nós já conversamos sobre isso, ou eu percebi que talvez você tenha uma luta nessa área, estou certo? Não? Então devolve o livro. Mas o ponto, meus irmãos, é que você pode ser instrumento, mas mudar outra pessoa, desista. É malhar o ferro frio. Deus perdoa os seus pecados, né? Obviamente, andando no caminho de Deus, nós temos perdão dos pecados. E Deus dá vida abundante a você que está agora começando a andar no caminho dele. Todas essas letras, irmãos, da A até H, é o que eu experimento, o que eu tenho a meu dispor, andando no caminho de Deus. Então, meus irmãos, na lição que nós encerramos começamos semana passada e encerramos hoje, nosso objetivo, e também com a lição número 3, é mostrar que para tudo aquilo que nós temos pela frente, nós temos 18 lições pela frente, só funciona andando no caminho de Deus. Caso contrário, para repetir a expressão, você vai malhar o ferro frio. Você vai dar murro e ponta de faca. É por isso que tem crente, irmãos, que entra ano, sai ano, certo? Enquanto que tem aquele, ei, irmão, é só vitória. Mas tem aquele crente que só vive no Lamentações de Jeremias, menos a parte boa. É só a parte do choro, da lamentação, da tristeza. Eu sei, irmãos, a vida cristã não é fácil. E a vida em si é um vale de lágrimas, ok. Mas o sol nunca brilha na sua vida. Quando eu cheguei em Boa Vista, a Leila sabe de que eu estou falando. Eu conheci uma irmã, é claro, eu não conhecia a história por trás da vida dela, que eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi aquela irmã sorrindo. É a cara, sabe, era o pôster da depressão crônica. Isso foi durante muito tempo. No mínimo, isso prorrogou-se porque houve uma mudança pouco depois que nós começamos a videira, no mínimo por 8, 9 anos que eu a conheci. E aí ela teve um aconselhamento, né, teve uma nova perspectiva da vida e realmente até onde mudou bastante. Mas eu fico pensando, quanto tempo aquela criatura carregou aquilo? E eu duvido que naquele aconselhamento o pastor desprezara qualquer novidade. Porque, meus irmãos, alguém já recebeu a nova versão da Bíblia que saiu aí? Modelo 2019? Já está novinha para você comprar. Já recebeu ou não? Não, né? Nem eu. Porque a última vez que você pediu um conselho meu ou de qualquer outra pessoa, você já reparou que você ouviu as mesmas coisas? Essa é uma coisa boa no aconselhamento bíblico. É que quanto mais você estudar, você vai só reciclar as mesmas coisas. Porque as soluções são as mesmas. Calibre 66. Melhor que a ponto 45. Calibre 66 e tem a solução para absolutamente todos os problemas. Por que aquela irmã passou tantos anos da sua vida amarrando o bode? Carregando aquele problema. Porque aquilo que nós vimos aqui, o caminho de Deus, ela não queria percorrer. Ela estava insistindo no caminho do homem, mesmo sendo convertida. Então, meu amado, se você ainda está em dúvida, revisita as 2 últimas lições, é coisa pra caramba. Dá uma olhada nessa tabela que eu destaquei aqui e examina se você não está tentando produzir transformação, mudança na sua vida da maneira errada. E você nunca, nunca conseguirá. Bem, para a semana que vem, meus irmãos, nossa tarefa não é ainda os devocionais que estão na página, númerozinho pequeno, não? 78, 79, não. Na verdade, 79 e 80. A sua tarefa é estudar a lição, ok? Nós vamos fazer a devocional entre uma aula e outra. Mas agora é estudar a lição, que vai da 81 até a 90. Então, são 10 páginas. Você tem 7 dias. Eu sugiro que você comece logo.
para que você não chegue um domingo sem estar sabendo absolutamente nada do que nós estamos tratando, ok? Estudando assim cada parte em cada dia, chegando até o fim de semana que vem inteiro. Amém, meus irmãos? Bem, volto a repetir, não deu, como vocês bem veem, eu sei que a gente abriu um enorme parênteses falando sobre algumas situações atuais, mas não dava de qualquer maneira para tratar isso aqui, leva mais de uma hora, tudo que está na página, de novo número pequeno, 74, 75, 76. Mas eu recomendo altamente, tire uma xerox, estude com calma, se você ainda não fez, porque tem aqui um tesouro muito precioso. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, encerrar a nossa EBD de hoje. Quero que você leve um recado para o seu cônjuge que não está aqui, para o seu filho que não está aqui, ou para o seu pai que não está aqui. Dizendo, o pastor pediu que você lembrasse que tem EBD na semana que vem. Ok? Estamos sentindo várias ausências aqui, famílias assim meio incompletas, então vamos começar a tapar aí essas lacunas. Oremos. Deus querido, mais uma vez somos gratos pela Tua palavra e pedimos a Deus que ela venha falar profundamente as nossas vidas, tratando durante esta semana do que ouvimos e aquilo que vamos ainda estudar, com cada área onde precisamos do Teu toque e aprender o caminho de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, dá-nos uma manhã de descanso na Tua presença e que possamos, ó Deus, aproveitar para crescer, ó Deus, no conhecimento do Senhor neste dia, crescer, ó Deus, na comunhão e tudo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar num dia abençoado. É o que oramos. No nome de Jesus, amém.